Abre comigo Apocalipse 21:3. Vamos usar esse texto como base. Apocalipse 21, versículo 3. Nós vamos ler só esse versículo. Nós queremos mandar a graça e a paz, desejar a graça e a paz aos ouvintes da Rádio Palavra Acústica, abençoados de Deus. Que o Senhor possa, nessa palavra, encher os vossos corações e edificar as vossas vidas, assim como as nossas aqui também. Que diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Eu vou repetir essa parte aqui: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Que o Senhor possa edificar as nossas vidas nessa manhã, consolar o nosso coração. Que o Senhor possa acrescentar fé nas nossas vidas e que essa palavra, como uma tesoura nessa manhã, possa podar os nossos galhos para que possamos ainda mais dar mais frutos a Ti, Senhor, dar mais fruto ao Teu reino, dar mais fruto ao próximo. Em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar, querido. O Apocalipse, ele termina falando que Deus, o último livro da Bíblia, ele vem habitar com os homens, né? Ele vem como um tabernáculo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Aí é Deus, tabernáculo dele com os homens. Tabernáculo fala de tenda, fala de morada, fala de lugar onde se vive junto, né? Então eu quero falar um pouco nessa manhã sobre aquele que vive em nossa tenda, mas eu quero pegar algumas coisas do Velho Testamento, porque o Velho Testamento ele é rico em tipologia, em simbologia, porque tudo aquilo que a gente pega como tipo, como símbolo, fica muito mais fácil da gente lembrar, a gente não esquece mais, né? Você pode ver na escola, coisas que você aprendeu em que seu professor ou alguém usou algum símbolo ou algum tipo, nunca mais você esqueceu. É por isso que o Velho Testamento está rico de simbologia. Deus não queria que o povo esquecesse o que significava aquilo. E para nós, na Nova Aliança, nós não esquecemos mais. Quando nós dizemos Cordeiro de Deus, o que a gente está lembrando? É um símbolo do Velho Testamento, né? Em que se imolava um cordeiro para que o pecado das pessoas fosse perdoado. João Batista, quando Jesus estava na fila do batismo, diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus. Então olha lá o tipo, a simbologia. E a tenda é uma simbologia. Então nós vamos ver alguma coisa sobre tenda. Então eu quero primeiro falar sobre a tenda de Deus, né? E você vai entender, eu quero começar lá do Éden, que Deus sempre quis habitar com o homem. Deus criou o homem para habitar com ele. Então a tenda de Deus no Éden, a tenda na realidade de Deus era o próprio Éden. Era onde Deus vinha e ficava dentro daquela tenda separada, porque o Éden era uma tenda na realidade separada. Aquele jardim era um lugar separado para Adão viver com Eva. E ali Deus vinha habitar com ele naquela tenda chamada Éden. Fora do Éden não era habitação, o Adão ficava no jardim. Então o jardim era uma tenda onde Deus estava com ele. Aí depois que Adão pecou, as tendas passaram a ser, né, tipo de tenda, altares. Quando Abel sacrificava a Deus, ali era a tenda onde Deus estava. Deus se agradava com o sacrifício de Abel. Depois nós vamos para Abraão, Isaac e Jacó, que foram os primeiros pais, patriarcas do povo de Deus. E a gente vê que Abraão ia em tal lugar, ele erigia pedras e ungia com óleo. Ali era a tenda, ali era o lugar onde Deus estava com ele, ali era um lugar de aliança. E assim foi com Isaac, assim foi com Jacó. E tem até essa passagem aqui, de Gênesis 35:7. Olha que interessante, onde Deus está falando com Jacó ali, né? E edificou ali, Jacó edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel. Betel significa o quê? Casa de Deus. E El? Deus. Então o Deus da casa de Deus. Então ele estava erigindo um altar ali, e Deus estava chamando aquele lugar de casa. Por isso que estou dizendo que uma fase da história, o altar era a tenda onde Deus estava. Primeiro foi o Éden, depois passou para os altares. Edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel,
porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença do seu irmão. Aí a gente vai ver o altar lá com Jó. Jó, o tempo todo sacrificava a Deus, e Deus estava naquela tenda do sacrifício. Ele sacrificava pela sua vida, pela a da sua família, pedindo intercessão. E depois quero passar rápido aqui, tá? A gente vai para a tenda no deserto, quando Moisés é chamado, liberta o povo está no deserto, Moisés sobe no monte, era para todo mundo ver a glória de Deus, era para todo mundo receber a palavra de Deus, e o povo disse assim: sobe tu, Moisés, tu que fala com Deus. E Moisés foi, recebeu as leis, e aí o Senhor mostrou, como é que eu posso dizer, o projeto. Ele diz: faça da mesma maneira que eu te mostrei a tenda, o tabernáculo. E Moisés, antes de fazer a tenda, antes de fazer o tabernáculo em si, Moisés recebia Deus na sua tenda. Deus vinha na sua tenda. Quando Moisés ia falar com Deus na sua tenda, porque isso foi antes de vir o tabernáculo, depois que fez um tabernáculo, diz que o povo todo ao redor saía para fora das suas tendas e ficava de longe olhando a glória de Deus que estava na tenda de Moisés. Mas a realidade, Deus queria que a sua glória estivesse em todas as tendas, mas não foi todos que quis a Deus. Por isso, como Moisés foi o único que subiu, vai tu, Moisés, e foi Moisés que foi, a glória de Deus vinha para a tenda de Moisés. Eu posso dizer nessa manhã, querido, Deus, a glória de Deus quer estar em todas as tendas que estão aqui. Diz para quem está do teu lado: você é a tenda de Deus. E diz para ele: Deus quer manifestar a glória na sua tenda. Amém. Aí depois, vamos rápido, nós pulamos para Jesus. Jesus passou a ser a tenda. A tenda. Jesus veio do céu, ele se encarnou num corpo, que podemos chamar esse corpo de a tenda, né? E nessa tenda ele se manifestou. A Bíblia diz que ele habitou entre nós, em João, no capítulo 1. E esse habitou no original é tabernaculou. Ele se tornou um tabernáculo de Deus em nosso meio. E por fim, ele fez de nós a sua tenda. Foi essa a missão do Senhor: eu venho como tenda, mas vou fazer de vocês a minha tenda, onde a palavra diz assim: vós sois tabernáculo de Deus, vós sois santuários de Deus, e é aí que Deus quer estar. Então você percebe que na história Deus viajou por vários lugares. Primeiro era o jardim, o pecado expulsou Deus do jardim, Deus não desistiu, Deus começou a fazer de altares a sua tenda, aí até Moisés, aonde depois tinha o tabernáculo no meio do povo, e ele ficava no meio do povo, mas ele não queria só o povo, ele queria estar dentro do coração dos homens, e não no meio dos homens. Aí vem Jesus que tabernáculo... como é que eu falo? Que tabernaculou, não era esse tempo que eu queria usar do verbo, mas tabernaculou em nosso meio, e aí ele mostrou a glória de Deus. Aí o que acontece? Ele ressuscita e envia o Espírito Santo. Nós passamos a ser tenda de Deus e habitação de Deus. Amém, querido, que glória isso, não? Que glória isso. A gente vê tantas pessoas como habitação de morcegos, de serpentes, de escorpiões, de demônios que são torturados, que são possessos, e nós temos um santuário limpo pelo sangue de Jesus, um santuário preparado onde o Espírito Santo habita em nós, o Deus que é santo, o Deus que é poderoso, o Deus que é justo, o Deus que é bondoso, habita em nossas tendas, queridos. Amém? Amém. Aí você vai por Paulo. Paulo é engraçado, né? Porque, só para a gente entender algumas coisas, que Paulo, qual era a profissão de Paulo? Embora ele fosse membro do Sinédrio, ele fosse fariseu, ele fosse tanta coisa lá, mas qual era a profissão de Paulo? Fazedor de tendas. Olha que engraçado, e Deus chamou ele para fazer o quê? Fazer tendas.
qual que era a tenda que Paulo fazia? Onde ele chegava, ele pregava o evangelho, ali ele fazia tendas. Ele preparava as pessoas, ele edificava as pessoas, ele mostrava os rudimentos básicos da fé, ele falava de Cristo, ele falava do sangue, ele falava da salvação, ele falava do nome que ia ser escrito no livro da vida, ele falava que não existia outro caminho. Quando ele fazia isso com a pessoa, ele era um preparador de tendas. E aí era mais uma tenda preparada para Deus vir habitar. E ele dizia: recebesse o Espírito Santo? Não, vem aqui. Ele orava e ali passava a ser uma tenda e uma habitação do Senhor. Então você percebeu como eram as tendas e como é hoje? Nessa era nossa, nessa dispensação, tenda somos nós. Tenda não passa mais a ser o templo. Tendas somos cada um de nós. Não deixa de ser uma tenda, um lugar de adoração, uma casa de adoração. Mas aonde Deus quer habitar é no meio do seu povo, é dentro do coração do seu povo. Amém. Glória a Deus. Aí em relação à tenda, que eu quero dizer que toda tenda tem que ter a palavra de Deus. Querido, você percebeu que tudo se move, tudo existe, tudo vai para um fim, tudo caminha em cima da palavra de Deus. O mundo existe por quê? Por causa da palavra de Deus. Haja sol, haja luminares, haja animais selváticos, haja animais domésticos, haja árvores frutíferas, tudo com a palavra. Agora nós falamos de tenda. A tenda tem que ter a palavra de Deus. Amém. A nossa tenda não pode estar limpa e vazia. Jesus, ele fala assim, que a casa que estava limpa, adornada, aí sai o demônio, né? E caminha e vai para lugares desertos. Depois ele volta e ele vê que a casa está limpa, mas está vazia. E aí ele chama mais 7 piores que ele vem habitar nessa casa. Então a nossa tenda, ela tem que ser uma tenda, ela tem que ser preparada, ela tem que ter a presença, mas que tem que ter a palavra de Deus dentro de cada um de nós. Todo mundo fala assim, nós temos que ter um avivamento nesses últimos dias. Amém, porque tem também. Só que uma vez eu ouvi o pastor Borges falando assim, antes de ter um avivamento, a igreja precisa ter um reabiblamento. Porque as pessoas não sabem de nada, não sabem nem por que Cristo vai voltar, e se Cristo vai voltar, e como que é, como tal. Tem que haver uma preparação. Como que eu me preparo? Se não conhece a palavra e não sabe como vai se preparar, é a palavra que revela. Porque quando a palavra é revelação, ela é vida para cada um de nós, ela é poder para cada um de nós, poder para transformar, poder para libertar, poder para mandar fora, querido, vícios, coisas que não prestam, tudo na palavra de Deus. Amém. Então a tenda, ela precisa ter a palavra. O Éden, eu volto lá para trás de novo, vou fazer o mesmo caminho falando da palavra. O Éden, o propósito original ali no Éden é que Adão guardasse as leis no seu coração. Por que você acha que Deus ia todo dia na tenda dele lá, no jardim do Éden? Adão, é assim que funciona, é assado. Adão, nunca faça isso. Adão, sempre faça isso. Adão, é desse jeito. Adão, é por aqui. O que ficou bem claro que a gente conhece na Bíblia, que está escrito, é só: não come do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele fala o negativo e fala o positivo, mas pode comer de todas as árvores. Então, isso é palavra, isso são mandamentos. Mas não foi só isso, aqui não está registrado. É claro que Deus falou muitas coisas com Adão. Então, na tenda do jardim do Éden, tinha a palavra de Deus. A adoração, na realidade, tem relação com a obediência voluntária. Com a obediência voluntária. Aí nós vamos para os patriarcais. Você fala assim, mas existia mandamento? Claro, Deus chamou Abraão, Deus falava com Abraão, Deus dava direção para Abraão, e foi assim com Isaac, o seu filho, e foi assim com o filho de Isaac, Jacó. O tempo todo Deus falava, o tempo todo Deus direcionava. Então essas pessoas tinham a palavra de Deus. Eu nunca vi na Bíblia Deus chamando homens para servi-los, Deus chamando homens para
cumprir um propósito para ele, que Deus nunca falou uma palavra para ele guardar no coração, que nunca deu uma lei santa para ele guardar no coração. Você vai ver Jó, que era bem antes da lei, e ele já era um homem temente a Deus. Não precisa existir a época da lei de Moisés, onde foi instituído um monte de lei para se obedecer. As palavras de Deus já vêm desde o Éden. Noé, que foi só 2000 anos depois do Éden, onde houve o dilúvio, e Deus diz lá, olha lá um homem íntegro, reto. Por que reto? Ele faz as coisas que agradam a Deus. Por que ele faz as coisas que agradam a Deus? Porque Deus mostrava para ele as coisas que Deus queria que fizesse, e que Deus se agradaria daquilo, e ele fazia aquilo de coração. Obediência voluntária também é adoração. Amém? Eu adoro a Deus. Então, a palavra também estava lá, e a gente vai para o deserto, ali onde foi instituído a lei de verdade, assim, sistematicamente. Vamos falar onde Deus mandou Moisés escrevendo tudo como ele queria que fosse, né? Os cultos, as leis civis, as leis religiosas, as leis para o povo ser abençoado. Então, ali foi dado a palavra. E como o povo não guardou a palavra, e nós sabemos que não guardou, Moisés pôs as pedras dos mandamentos, né, as 2 tábuas lá de pedra, dentro da caixa. Sabe por quê? Porque não tinha coração para guardar a palavra. Olha que dó. Não tinha coração para guardar a palavra. Então sabe o que você faz, Moisés? Põe na caixa. Um dia ainda vai ter um povo que vai guardar minha palavra no coração. Um dia vai ter um povo que dentro da tenda deles eu vou colocar a minha palavra. Querido, a palavra tem que estar dentro de nós. A palavra não pode estar da boca para fora. A palavra tem que estar guardada aqui, dentro da nossa tenda, dentro do nosso coração. O objetivo de Deus, desde a criação do Éden, é que a sua palavra, que é vida e é santa, e a palavra é o próprio Cristo, estivesse no coração da humanidade. Mas aí foi só Adão que subiu, só Moisés. O que Adão está fazendo no monte, né? Foi só Moisés que subiu no monte. Só ele recebeu a palavra. Por isso só o rosto dele brilhou. Porque só o rosto de Moisés brilhou, porque ele tinha a palavra no seu coração. Quando Deus foi falando a palavra, além de escrever na pedra, ele recebeu dentro da sua pessoa. Por isso que foi um servo de Deus, por isso que suportou tudo que suportou e direcionou aquele povo que tinha um coração duro. Por que o povo tinha coração duro? Porque o povo não quis subir e receber a palavra. E sem a palavra eles tinham um coração que não tinham fé. Onde Deus disse assim, pode entrar, né? Vai conquistar a terra. Eles foram lá espiar e diz, não dá para nós não. Por que dos 12 espias, só 2 confiaram? Porque só Josué e Caleb tinham também a palavra no coração. Porque quem tem a palavra tem fé. Quem tem a palavra não foge da luta, querido. Quem tem a palavra vai para a guerra e confia que Deus é a sua vitória e Deus é o Senhor dos exércitos. E eles diziam assim, vamos, porque Deus vai dar a vitória. Nós vamos comer os nossos inimigos. Caleb e Josué diziam, como pão. Mas os outros, que não confiavam, os 10 não tinham a palavra dentro do coração, diziam assim, não, nós somos como gafanhotos perto deles, eles são gigantes. Então sabe o que a palavra faz? As pessoas que não têm a palavra, elas diminuem muito, elas se tornam tão pequenas diante do inimigo. Mas quando nós temos a palavra, nós crescemos e o inimigo fica pequeno diante de nós, por causa da palavra que está dentro de nós. Então, como não tinha coração para pôr a palavra, Deus disse assim, põe a palavra dentro da caixa. Então nós estamos falando de tenda, e é importante que na nossa tenda, na nossa vida, no nosso corpo, dentro de nós haja a palavra de Deus. Glória a Deus. Você está entendendo, querido? Aí tem essa passagem aqui, que Estevão aqui no Novo Testamento vai falar isso aqui, Atos 7:53. Vós que recebeste a lei por ministério de anjos, não a guardaste. Ele está testemunhando, vocês não receberam a palavra dentro da tenda de vocês.
Vocês dizem que são povo de Deus, vocês dizem que são fariseus, que são sacerdotes, que são saduceus, que são escribas, mas vocês não guardam a palavra de Deus como os vossos pais não guardaram. Pouquíssimos homens de Deus no Velho Testamento guardaram a palavra de Deus na sua tenda e no seu coração. Aí a gente passa para a monarquia. Eu quero passar um pouco aqui só para falar de Davi. Deus achou um coração para guardar a palavra. Você percebe que na história Deus sempre está procurando um homem e uma mulher para guardar a sua palavra. Porque a palavra de Deus é vida. Amém? Aonde tem uma pessoa com vida, ele disponibiliza vida a quem está ao redor. Quando um rei subia no trono e a maioria deles foram maus e péssimos e não tinha a palavra de Deus, o povo morria, o povo perecia, a peste vinha, os céus se fechavam. Mas quando subiu um rei no trono que era temente a Deus e tinha a palavra de Deus, o reino era próspero, os inimigos fugiam, as bênçãos do céu desciam, até as plantas eram abençoadas porque elas frutificavam e tinham em abundância. Nós assistimos um tempo atrás aqui o avivamento das Ilhas Fuji, não sei quem que assistiu, um sábado nós passamos aqui, né? Ali tem uma história, não vou falar toda, mas eu vou resumir. Era uma ilha que era dominada por feiticeiros, né? E uma vez foi missionário lá, inclusive mataram esse missionário. Mas aí passou o tempo, veio outros missionários e começou a ganhar a ilha para Jesus. Só que essa ilha, nessa época que eles viviam com feiticeiros e por ter matado também um missionário, a ilha não produzia nada. Diz que as bananas eram michinhas, eram pequenas, peixes não se pescavam mais, não sabiam o que fazer porque não tinha peixe. Tudo que iam fazer para sua subsistência não tinham, era na miséria. A ilha era uma ilha miserável. Mas aí veio depois o missionário e começou a pregar Jesus. Inclusive a família daqueles que mataram o outro missionário aceitaram Jesus e pediram perdão por causa dos seus ancestrais que mataram o missionário que veio lá. E houve uma reconciliação na ilha, e a ilha toda, as Ilhas Fuji foram ganhas para o Senhor Jesus. Aqueles homens que tinham a palavra dentro da sua tenda, disponibilizaram a palavra para aqueles homens que estavam amaldiçoados. Aqueles homens receberam também dentro da sua tenda, do seu coração, a palavra. Você sabe o que aconteceu? Isso está registrado com vídeo, mostra até. Peixes vieram em abundância. Saíam para pescar, vinham com seus barcos cheios. Diz que as bananas que eram michinhas estavam começando a dar bananas enormes, bananas gigantes. Olha, querida, a natureza, ela é mudada pela palavra santa que está no seu povo. E se tem um povo santo pisando ali que tem a palavra, até as plantas mudam a sua natureza e elas começam a frutificar mais e maior. E foi uma bênção esse avivamento. Então, falando de Davi, Deus achou em Davi um homem para guardar a sua palavra. Por isso que ele diz, um homem segundo o meu coração, uma tenda que eu vou colocar a minha palavra, o meu objetivo. Por isso que em Davi também houve uma aliança. E a aliança era que os descendentes de Davi seriam eternos, e viria um que se assentaria no trono de Davi, que reinaria para sempre, que é Jesus Cristo. Amém. E aí o Salmo 89, 20 e o Salmo 119, 11, diz assim o Salmo: encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. Olha, ele encontrou um servo ali e ungiu, e ali ele colocou a sua palavra, o homem segundo o seu coração. E o Salmo 119, 11, que ninguém sabe quem escreveu, mas a maioria das pessoas, muitos dizem que pode ter sido Davi. Se foi ele, também confirma, mas Davi tinha isso no coração. Por isso que ele diz assim, ó: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Aonde que a palavra tem que ser guardada, querido? No coração, dentro da sua tenda. Todas as tendas do deserto poderiam ter a glória de Deus se eles tivessem a palavra guardada lá, mas só de Moisés é que tinha a glória. Hoje nós temos que ser assim, amém, queridos? O João 1:1 vai falar de Jesus, que é a palavra e o verbo. No princípio era a palavra,
O Verbo. E o Verbo estava com Deus. A palavra estava com Deus. E o Verbo era Deus. E a palavra era Deus. E aonde essa palavra veio habitar? Ela veio habitar com os homens. Aonde Jesus quer habitar hoje? Dentro de você. E quando eu falo Jesus, estou falando onde o Verbo quer habitar. Dentro de você. Por isso que a palavra não fala substantivo, sujeito, ela fala verbo. Verbo fala de ação. Quando a palavra de Deus habita na sua tenda, querido, algo está acontecendo na sua vida. Algo está se movendo na sua vida. Porque a palavra viva está ali. Amém. E vamos falar de nós então. Aqueles que guardam a palavra no coração. Você sabe o que acontece? O Pai e o Filho vêm fazer morada. Olha que palavra linda essa de João 14, 21. E depois o versículo 23 que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Está falando de mandamento e palavra. E que guarda. Guarda onde? Dentro da sua tenda, dentro do seu coração. Se alguém tem esses mandamentos e guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aí vem para o 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Guardará onde? Dentro da sua tenda. E meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada, e faremos na tenda dele morada. É na sua tenda. Mas olha, antes dele vir na sua tenda fazer morada, você tem que ter a palavra guardada aí dentro, que foi o que aconteceu naquela caixa chamada a arca. As tábuas de pedra estavam lá dentro. Então o que Deus está querendo dizer na nova aliança? E você percebeu que as tábuas estavam lá na arca, e a glória de Deus estava na arca. Quando entrava no Santíssimo Lugar, a glória estava lá. Por que a glória estava lá? Porque Deus tem compromisso com a sua palavra é santa. E aonde está a palavra de Deus, a glória de Deus está. Por isso que ele está dizendo: se vocês guardarem no coração, nós estaremos em vocês. Vocês também são uma arca, vocês também são uma tenda. E aí nós estaremos onde a nossa palavra está. Amém, querido? Glória a Deus. Por isso muitas vezes, a falta também... Pode ser vários fatores, mas muitas vezes a falta da presença de Deus nas nossas vidas é a falta da palavra de Deus em nossas vidas. Por que eu não sinto que Deus habita em mim? Porque acabamos de ler, se antes não tiver os mandamentos, Ele não vem para fazer morada. Você teme a palavra? Você ama a palavra? Você tem no seu coração aquela palavra que Jesus disse para Satanás? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A gente está preocupado hoje só com o pão. Nós estamos preocupados em ter dinheiro, em ter carro, em ter o que comer e em ter o que vestir. Mas aqui dentro está vazio. Não tem palavra, não tem habitação de Deus dentro de nós. Nós temos que inverter esse processo. Primeiro eu vou buscar as coisas de Deus, primeiro a sua palavra, primeiro entender, e que Deus me revele na sua palavra qual é a sua vontade na minha vida. E aí quando eu tiver a palavra, Ele diz: nós viremos e vamos habitar na sua tenda também. E quando Ele habitar em nossas tendas também, aí Ele cuida da roupa, Ele cuida da comida, Ele cuida do carro, Ele cuida de tudo. Amém, querido? Você está entendendo? Vamos falar a verdade? As igrejas da nossa geração, elas são muito pobres na palavra. Elas são muito ricas em pular, gritar, e louvar a Deus, e suar, e sei lá, tantas coisas. A pessoa rodopia, parece um peão, cai no chão, depois levanta, mas você vai conversar com ela, ela não conhece uma vírgula da palavra, não conhece os mandamentos de Deus. Aí eu pergunto para você: mudou alguma coisa na vida dela? Eu não estou dizendo que eu sou contra manifestações do Espírito, desde que elas sejam autênticas, amém. Não podemos, botar critérios para o Espírito, amém, Ele faz do jeito que Ele quiser. Mas as pessoas só ficam preocupadas disso.
Uma vez uma pessoa me falou assim: pastor, eu acabei saindo de uma igreja, porque todo culto o pastor vinha e ponhava a mão em todo mundo, e todo mundo tinha que cair. Aí ficava aquele culto do cai-cai. E aquilo começou a me enjoar, porque, não, sabe, caía, não tinha nada de diferente, ninguém mudava. Então, querido, por isso que eu estou dizendo, a coisa é aqui dentro, é a palavra que traz poder. É a palavra que dá poder. Paulo vai dizer assim, que o evangelho é poder de Deus para a salvação. Então, presta atenção, muitas coisas na sua vida vão começar a mudar, se você trouxer a palavra para dentro de você. Mas eu não estou falando a palavra história, a palavra decoreba, a palavra assim, eu sei a parábola, eu sei, não, amém. Eu estou falando a palavra viva. É a palavra que você come, que você degusta, que você sente o sabor. Não é aquela coisa, não sei se alguém aqui já fez isso na vida, que de repente você chega comendo até, né, pedra de tanta fome, e a hora que você chega, você nem mastiga e engole tudo. Aquilo que você não mastigou e engole tudo, pouca coisa vai ser tirada dali para o seu corpo. Mas quando você chega e você mastiga e quebra as fibras, e quebra, as vitaminas vão sendo liberadas, as proteínas vão sendo liberadas, aquilo quando desce para o teu estômago, vai para o intestino, teu corpo é abençoado e você tem energia e tem força. Então o que está faltando para a igreja é essa coisa de degustar a palavra, ter prazer na palavra. Ler a palavra com os olhos da carne, mas também com os olhos do Espírito. E Deus vai se revelar para você ali. Amém, querido? Você está entendendo de verdade mesmo? Quero falar só um pouco agora para a gente encerrar do serviço sacerdotal na tenda, porque tinha uma tenda, tinha um tabernáculo depois que Moisés construiu, e ali tinha um serviço sacerdotal. Foi instituído pela lei do Senhor como o sacerdote deveria trabalhar, como ele deveria fazer, como era o sacrifício, como ele se aproximava de Deus. E isso tem muito a ver com a gente, porque nós estamos falando de tabernáculo e tenda, e também somos os sacerdotes de Deus. Amém? Então foi deixada para a tribo de Levi, porque foi a única tribo que se separou para o Senhor das 12 que tinha, né? Então Deus escolheu essa tribo para ser sacerdotal, para ministrar a Deus. E a verdadeira adoração a Deus, querido, ela é evidenciada pelo serviço sacerdotal. Porque tudo do velho aponta no novo. A adoração a Deus no velho era o serviço sacerdotal a Deus. E no novo mudou? É a mesma coisa. O que é adoração a Deus? É o nosso serviço sacerdotal a Deus. Continua do mesmo jeito, aquele serviço santo e amoroso a Deus. Então a adoração sacerdotal é o serviço em santidade. Como o sacerdote se aproximava do Altíssimo na tenda? Olha, o livro de Levíticos, se você ler ele, você talvez não vai entender muita coisa. Mas se você ler ele pensando que tudo que está ali também é para você, você vai fazer uma tipologia, você vai entender ele profundamente. Então eu quero só falar rapidinho aqui do livro de Levítico, porque o livro de Levítico é um livro destinado aos sacerdotes e aos levitas que ministravam adoração a Deus. Tudo estava relacionado à adoração, à santificação, à purificação a Deus, como eles deviam fazer. E aí começa como eles aproximavam do Altíssimo naquela tenda, naquele tabernáculo. Era através de duas coisas que eles se aproximavam. Era através de sacrifícios, não podia se aproximar sem sacrifícios, e por meio do seu sacerdócio. Entrasse alguém lá que não fosse sacerdote e queria se aproximar a Deus, era fulminado. Então era sacrifício e o seu sacerdócio. É sacerdote, pode se aproximar. Tem sacrifício, pode se aproximar. Não é sacerdote, fica lá fora. Não tem sacrifício, não entra aqui dentro na minha presença. Na tenda, nós estamos falando disso. Amém? Vamos aplicar isso para nós hoje. Então, para nós hoje que somos sacerdotes de Deus, tem que haver o que então? Sacrifício. E quantas vezes nós viemos para a casa de Deus e não temos sacrifício nenhum, querido? Não abrimos a boca, não louvamos, não adoramos, estamos aqui meio de corpo presente. Isso acontece. Vai falar que nunca aconteceu com você aquele dia que você vem...
Deus não aceita esse tipo de sacrifício. E é por isso que é sacrifício. O dia que parece que você menos está com vontade, aí o sacrifício se torna mais importante ainda se você se esforçar. Se aproximar com Deus com sacrifícios. Sacrifícios são que lábios que louvam ao Senhor, corações rasgados que adoram e contemplam a Deus. Tudo isso é sacrifício. É o sacrifício da sua vida. É o seu tempo, querido. Você poderia estar fazendo tantas coisas agora de manhã. Por exemplo, estar dormindo, estar puxando um ronco, tendo uma soneca. Nossa, só estou falando de dormir, né? Você podia estar fazendo tanta coisa agora. O que você está fazendo? Você larga esse tempo que você está aqui como sacerdote, não deixa de ser um sacrifício para Deus. Deus está olhando e está dizendo, meu servo está lá. Meu servo está lá. Amém? A palavra de Deus, é claro que a gente conhece muito esse versículo, mas eu quero ler para você, né? Estão falando de sacrifícios aí, ó, onde Paulo vai dizer, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ó, ele está rogando, é como se ele estivesse clamando, gente, misericórdia, presta atenção no que eu vou falar, vocês são sacerdotes, e como vocês têm que se aproximar de Deus. Ele diz, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É no culto com o seu corpo, com a sua vida, que você adora a Deus, fazendo isso o sacrifício. Com todo, lá, como é que Jesus fala lá? Com toda força, com todo entendimento, o que mais? De todo o coração. Força fala do corpo. Vai bater palma, bate palma de verdade, né? Uma salva de palma para Jesus. Pensa que não tem gente que fica assim. Eu nunca vi aqui, não estou falando porque eu vi, mas eu estou falando que existe. Não está entendendo, o culto não é racional, ele não sabe nem para quem está batendo palma. Ou se sabe, é como se aquilo não valesse muita coisa. Então, é palma para Jesus, é com toda a força. Arrebenta a mão, faz ficar vermelho, faz ficar roxa de tanto bater. É para Jesus. Porque quando é para um cantor gospel, quando é para uma pessoa famosa, as pessoas, além de bater palma, grita, subia, dá piroleta, outro chora, desmaia, fica ruim na presença. Ai, está entrando o cantor ali. Agora quando é Jesus, meus queridos, Jesus está na congregação, Ele está entronizado aqui, louve, adore e bate palma. Você entendeu? Isso não é sacrifício, sacerdote não faz assim. Sacerdote não faz assim. Então, tem que haver sacrifício. Ele tem que ser vivo, ele tem que ser santo, e ele tem que ser agradável a Deus. Então, para se aproximar, tinha que ter sacrifício. Isso está do capítulo 1 ao 7 de Levítico, e do capítulo 8 ao 10 fala do sacerdócio. Ele vai falar só do sacerdócio. E tem que ser por meio do sacerdócio, que está aqui, né? 1 Pedro 2,9. Está falando para nós hoje da nova aliança. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Só você pode oferecer sacrifício, porque você é sacerdote. Pastor, oferece sacrifício para mim? Não, eu ofereço do meu sacerdócio, você oferece o seu sacerdócio. Através do seu sacerdócio, Deus quer ouvir as suas palavras, Deus quer ouvir o seu clamor, Deus quer ouvir o seu agradecimento. Pastor, agradece para mim. Você vai agradecer. Pastor, vibra para mim aí, porque Deus é bom. Você vai vibrar, você vai falar com Ele, porque a Bíblia diz que o nosso sacerdócio é real, não é de mentira, é real. Amém? Então eu olho aqui, querido, eu quero entender pela palavra, que nós estamos com a igreja cheia de sacerdotes. Cheia de sacerdotes. Pensou se num culto que começa, todos os sacerdotes começam a queimar incenso ao Senhor, oferecer sacrifícios, palavras que adore, coração queimando. Querido, isso aqui vira um céu na terra. Isso aqui vira um céu na terra. Agora, se é assim que funciona, se é uma congregação que nem nós, que temos 500 membros aqui, né, mais ou menos. Quem estiver assistindo vai pensar que tem. Nós que temos 500 membros aqui, né?
Vamos supor que só 50 esteja queimando no altar, os outros 450 estão. E às vezes pode até fazendo cena, alguma coisa, mas não tem nada queimando ali. O culto fica um culto meio... vai, não vai, um céu meio fechado. E os 50, coitados, sofrem muito porque eles têm que fazer muito mais do que eles deveriam fazer por causa dos outros que não estão fazendo. E eles, e não vai, parece que a coisa não... a glória de Deus não desce, o céu não desce. Então, é nossa responsabilidade. Você é um sacerdócio real, começou o culto, você é responsável pelo culto, tanto quanto eu, quanto a Ana, quanto o Almir, quanto todo mundo que está aqui. Então faça a sua parte racional, sabe o que está fazendo, porque está levantando a mão, para quem está levantando a mão. Ele tem que ser agradável, ele tem que ser bom, ele tem que ser sacerdotal. Amém? Glória a Deus. Outra coisa, falando do livro dos Levíticos, isso aqui está tudo no livro dos Levíticos, que é um estudo que daria muito tempo, né? Como os sacerdotes alcançavam a santidade na tenda? Eles precisavam alcançar uma santidade. Mas no Velho Testamento, como eles alcançavam a santidade? Primeiro, olha que interessante, por meio da higiene. Higiene fala de purificação, que está entre o capítulo 11 e 16, fala só disso, leis de higiene e purificação, leis de higiene e purificação. Então fazia o sacrifício, tinha que lavar na pia a mão, entrar na tenda, tinha que tomar um banho, e não sei o que, não poderia suar dentro da tenda. Então tem um monte, eu só estou falando algumas aqui, mas é um monte de leis de purificação. Você pensa que o sacerdote podia entrar lá, ele estava todo suado, ele suou fazendo um monte de coisa, ele entra lá tudo fedido, suado, não passou nem um rolão embaixo do braço, né? E vai entrando. Querido, era fulminado. A lei dizia, se suasse e entrasse no Santíssimo Lugar, morria lá dentro. Então, tinha uma higiene, tinha que se lavar, tinha que estar limpo, as vestes tinha que estar limpo. Você pensa que o cara comeu um lanche no McDonald's, caiu lá, né? Todo o ketchup, aí o sacerdote entrava lá tudo manchado, não tem problema, é para Deus. Vai nessa. Eu não estou falando aqui de roupa, viu, querido? Aqui, para o Novo Testamento, a coisa é mais profunda, ela é espiritual. Então, por meio da higiene e também por meio da santificação, da consagração e da separação. Vamos aplicar isso para nós, porque o que interessa é a aplicação para nós, não só saber como era, mas saber como é hoje. Então, falando da higiene, aí eu pergunto para você, quando que a gente se suja? Quando a gente peca, quando a gente xinga, quando a gente fala palavrão, quando a gente deseja com a boca o mal do próximo, quando a gente pensa coisas ruins, quando a gente maquina maldade, quando a gente malicia, quando a gente está projetando coisas que não são de Deus. Eu mancho as minhas vestes espirituais. E quando também eu executo o mal. Então, a lei dos levíticos para o sacerdote era muito séria. Vocês têm que entrar limpo na minha presença. Agora você quer oferecer algo para Deus? Você quer entrar na presença de Deus? Você quer entrar no Santíssimo Lugar? Olha primeiro, antes de fazer qualquer coisa, como está as minhas vestes? E aí como você vai limpar ela? Porque os sacerdotes, quando eles faziam alguns sacrifícios lá, e eles sujavam toda a mão de sangue e tal, antes de entrar no templo, eles tinham que ir na pia, lavar a mão e lavar os pés, que tinha outra água embaixo. Não podia estar manchados. Como que a gente se limpa para entrar na presença de Deus? Através do quê? Do sangue do Cordeiro. Querido, que coisa mais linda. Esse sangue é mais poderoso que o homo, que qualquer sabão em pó. Ele deixa branquíssimo e não tem mancha mesmo. Mas quando que isso acontece? Quando eu confesso os meus pecados. Eu abro o jogo, eu mostro lá e diz, aqui Senhor, o pecado é esse. Eu confesso e me arrependo deles. Aí o resto é com o Cordeiro. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel
e justo. Por que que ele é justo? Porque você confessou, para nos perdoar os pecados. Até aqui ficaria incompleto. Só perdoou, mas a mancha está lá. Mas o versículo continua, porque tudo que Deus faz, Ele faz por completo, viu, querido? Não termina nada no meio do caminho. Não é como no Brasil, começa a pavimentar uma rodovia, para na metade. Vai fazer, né, na época da Copa, vai fazer o trem-bala, começou, parou. Deus não faz assim uma coisa que Ele começa e para. Já que eu gosto de aviação, vou falar. A Limeira é uma única cidade da América Latina, se não for do mundo, que tem 2 aeroportos e nenhum funciona. Olha que vergonha para a cidade. Fechou um, interditou, começou o outro. Começou o outro, esse que interditou, os aviões estão lá. Começou o outro, parou na metade. Porque também teve roubo. Mas Deus não trabalha assim. Deus, quando faz uma obra, Ele faz por completo. Eu vou perdoar. Mas eu vou fazer o que mais que diz aqui? E nos purificar, higiene, e nos purificar de toda injustiça. Ferida aberta, vem varejeira. Ela bota, essa ferida infecciona, e ela fica pior do que já estava. Então quando Jesus vem, Ele passa o óleo. Você lembra da parábola do bom samaritano lá? Então o samaritano veio lá, ele viu o rapaz ferido, ele passou óleo para amolecer as feridas que deviam estar secas e duras, e depois ele pôs vinagre. Vinagre é feito da uva, fala do sangue de Cristo, fala do Espírito Santo que vem ali e unge, e fala do sangue de Cristo que cura, o sangue de Cristo nos protege, o sangue de Cristo nos lava. E a nossas vestes ficam brancas. Lá em Apocalipse vai falar no final, né? Aqueles que lavaram as suas vestes no Cordeiro de Deus, são estes que vão entrar na cidade santa. Aqueles que são higiene. Então, como sacerdote de Deus, nós ministramos na tenda, querido. Nós temos que estar limpos. E a outra coisa que fala é a santificação. Porque no próprio Levítico capítulo 20, versículo 7, está aqui embaixo, tá. Que diz assim, ó, portanto, vai falar para os sacerdotes. E se você também é sacerdote, está falando para você nessa manhã, que não é noite. Portanto, santificai-vos e sede santos. Ó, ele está ordenando, ele não está dando uma opção. Portanto, santificai-vos e sede santos. É uma ordem. E Deus não pede nada que a gente não possa fazer. Amém? Pois eu sou o Senhor vosso Deus. Então a santificação é a dedicação a Deus, se separando do pecado. Vocês são sacerdotes? O que Deus queria dizer para essa tribo de Levi? Lá fora tem um monte de tenda, tem quase 3 milhões de pessoas aí. Aqueles caras pecam muito, aqueles caras não têm temor, aqueles caras não têm a minha palavra guardada. É só a minha misericórdia que eu não destruo toda essa congregação. Só a minha misericórdia. Mas vocês que são... Glória a Deus. Mas diz assim, vocês que são da tribo de Levi, que eu separei para mim, vocês têm que ser santos. Vocês têm que evitar o pecado. Vocês têm que evitar. Ah, mas todo mundo lá na tenda é. Lá é todo mundo, vocês são sacerdotes. Separação. Ah, mas no mundo todo mundo está assistindo. No mundo todo mundo faz. Minhas colegas da escola todo mundo usa. Você é sacerdotisa. Você é sacerdote. Ah, mas os meus amigos estão cheios de tatuagem. Você é sacerdote. Amém? Está entendendo, querido? Temos que ser somos um povo separado e santo. Somos um povo separado e santo. E se nós somos separados, nós não podemos continuar fazendo as coisas de lá. Tem que ter higiene. Tem que ser separado, tem que ser santo, tem que ser consagrado. Tudo que está em mim aqui, ó, cada célula do meu corpo, cada átomo do meu corpo, tudo é santificado, separado para Deus, para uso do Senhor. Amém? E não é alguma coisa da vida não, querido. Ah, eu só vou de domingo na igreja e é só no domingo que eu dou alguma coisa para Deus lá e acabou.
que saiu dali não tem mais sacerdócio, não tem mais higiene, não tem mais pureza, a semana inteira as varejeiras sentando, aquele fedor espiritual terrível, porque o pecado faz cheirar mal, cheira enxofre. Aí vem só no domingo. Não, você é separado todos os dias. Eu sou seu Deus todos os dias. E se eu sou o seu Deus todos os dias, você é meu todos os dias. Você tem que estar separado para mim todos os dias. Amém. Sexta é dia de pecar. Não, sexta eu vou para a balada. Não, sexta eu vou para os bar com meus amigos. Querido, acabou. Ou é uma coisa ou é outra. Ou é luz ou é trevas, ou é um Senhor é outro, ou é quente ou é frio. Morno, ele vomita. Amém. Todos aqui são quentes, glória a Deus. Quentes e crentes. Crentes quentes. Diz para quem está do teu lado: seja um crente quente. Quero ver se você não vai enrolar a língua. Amém. Queridos sacerdotes, uma observação aqui só para a gente ficar mais rico. Eles deveriam em primeiro lugar cuidar da sua própria santificação, para terem condições de zelar pela santidade do povo. Não adianta eu querer ir lá falar para o outro: você está errado, viu? Você não deve fazer isso, aquilo, outro, viu? Isso é pecado, vai para o inferno. Se eu sou um sacerdote que não cuido da minha higiene, que não cuido de mim, como que eu quero cuidar do outro? Cuida primeiro de você, depois você cuida do outro. A Bíblia diz: primeiro tira a trave do seu olho. A hora que você tirar, a Bíblia não proíbe de você ir lá e falar o erro do outro que ele precisa se consertar, porque essa também é a nossa missão, é levar as pessoas a acertarem o alvo. Mas primeiro tira a trave que está no seu. Primeiro se limpa para falar da sujeira dos outros. Minha avó sempre falava: o macaco senta no rabo dele e fica falando do rabo dos outros. Lá o rabo, ai que rabão. E ele tem um também, mas ele está sentado em cima. Então primeiro olhe para você, examine-se a si mesmo. Tudo jóia, estou quitos com Deus, não tenho nada pendente, não tenho pecado sem ser confessado, eu estou indo bem, naquilo que eu aprendi, eu estou fazendo, amém, glória a Deus. Você vai lá e fala, querido, você vai lá e abençoa. O sacerdote tinha esse compromisso, você vai cuidar do povo, interceder pelo povo, e até ensinar o povo, porque era compromisso do sacerdote. Primeiro você seja, né? Outra coisa que eu quero falar aqui, e uma recomendação semelhante faz o apóstolo aqui no Novo Testamento, nesse sentido, que está aqui em 1 Timóteo 4,16. O que ele começa dizendo? Porque Timóteo, essa aqui é uma carta pastoral. Paulo escreveu não para uma igreja, escreveu para um pastor, para um presbítero, que era o seu amigo Timóteo. E o que ele dá de ensinamento aqui, de direção para ele? Tem cuidado de ti mesmo. Timóteo, você vai ser alguém que vai estar à frente, então cuida de ti mesmo. Não adianta você querer cuidar dos outros se você não está cuidando de você. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, o que se ensina. Continua nesses deveres, porque fazendo isso salvará tanto a ti mesmo como os ouvintes. Você se santifica, se salva, santifica os outros e salva os outros também. Amém, querido? E falando aqui no Novo Testamento, a gente vai entender, e sempre foi assim, que a santificação, ela sempre veio também através do sangue. Moisés, lá em Levítico, diz assim, e Moisés o imolou, e tomou do seu sangue, que era o sangue de um sacrifício, e pôs, aqui está falando dos levitas e sacerdotes, e pôs sobre a ponta da orelha de Arão, que era um sacerdote, um levita, era da tribo de Levi, o sangue, sobre o polegar da mão direita o sangue, e sobre o polegar do pé direito o sangue. Então isso também santifica. E o que quer dizer por quê? Aí você vai falar assim: por que Deus mandou pôr na ponta da orelha, na ponta do polegar? Tudo que Deus manda fazer tem um porquê. E isso vem se revelar sempre no Novo Testamento. O Velho Testamento eles faziam, nem sabiam o que estava fazendo. Deus mandou fazer assim, amém. No Novo vem a revelação. Nós somos sacerdotes hoje, não somos? Deus, você pode ter certeza, Ele já passou o sangue do cordeiro na ponta da sua orelha direita, no seu polegar da mão direita e no seu polegar do pé direito. Você está entendendo? O que significa isso? Orelha.
é a santificação para ouvir a vontade de Deus. Você é um sacerdote e você vai começar a ouvir. Meus ouvidos estão santificados, eu ouço a voz do Senhor, e eu sei quando Ele fala, eu sei quando Ele diz o sim, eu sei quando Ele diz o não. Polegar, santificado para fazer a obra de Deus. Você foi santificado porque mãos falam de trabalho. A maioria das coisas que os homens fazem é com a mão. Comida com a mão, vaso com a mão, pintura com a mão, tudo que você vai fazer com a mão, carpinar com a mão. Mão fala de trabalho. É um homem e uma mulher santificado para fazer obras no reino do Senhor. E os pés é santificado para andar nos propósitos e nos caminhos do Senhor, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Amém. Será que o seu ouvido já foi santificado? Será que suas mãos já foram santificadas? Será que os seus pés já foram santificados? Se não foi, está na hora de ser. Porque é assim que Deus quer os seus sacerdotes. Glória a Deus. Ó, com Deus, querido, não tem combinação, não tem jeitinho brasileiro, não tem, ó, quebra, para mim, quebra um galho aí. Vamos fazer diferente para mim, não, querido. Nem o filho dele, Jesus, saiu fora de tudo que Deus tinha que fazer. Como um homem, você vai sofrer, você vai cansar, você vai ter sede, você vai subir numa cruz, você vai ficar sentindo dor, e você vai morrer por toda a humanidade. Nem para Jesus teve um jeitinho, quanto mais para nós. Não tem jeitinho. Amém? O nosso ilustríssimo e querido Supremo Tribunal Federal já está soltando Dirceu. Parece que querem soltar Lula. Querido, eu não sei se vai soltar ou não. O problema é deles com Deus, porque Deus é justo e Ele vai cobrar toda injustiça. Mas aqui na terra as pessoas dão um jeitinho. Para Deus não tem jeitinho não. Se você ainda não tem o sangue do Cordeiro no teu ouvido, nas tuas mãos, nos teus pés, pode começar a buscar isso. Senhor, me unge os meus ouvidos, quero ser seu sacerdote de verdade. Isso é para trabalhar, para ser sacerdote. Glória a Deus. Então quando Jesus ofereceu sangue na cruz, isso fala de santificação. A santificação é de Cristo, a santidade é nossa. Porque santificação é aquele que santifica, santidade é aquele que recebeu. Então eu sou santo hoje porque Ele me santificou. E santidade são aquilo que eu vou fazer que é santo, porque Ele me santificou. Glória a Deus, porque nós estamos falando de sacerdócio, estamos falando de santificação, tá? Não estamos fora do assunto não. Então olha aqui 1 Coríntios, que vai falar de Cristo. Mas vós sois dele, que é do Pai, em Cristo Jesus, é por meio de Cristo, o qual se nos tornou da parte de Deus, sabedoria, justiça, e aqui que eu quero chegar, e santificação. Então Jesus é santificação em você, e é por isso que você se torna santo e você tem uma santidade. Mas essa santidade é a manifestação da santificação do Senhor em você. Então, como sacerdote, você pode ser santo. Glória a Deus. Você está entendendo? Já está dando sono? Vocês acham que eu estou no final ou na metade ainda? Nós estamos no final, está quase chegando. Vamos dizer que nós estamos 90% já, né? Mas nós vamos acabar. Isso aqui acaba ainda hoje, viu, querido? E como você é sacerdote e ficar aqui ouvindo o pastor é um sacrifício, você está sendo galardoado por Deus. Fala, olha lá, meu servo fala muito e meus sacerdotes estão ouvindo. Isso é sacrifício, vai receber galardão. Glória a Deus. Outro dia eu vi um vídeo de um coreano que veio no Brasil e foi até uma vergonha, né? E ele vai falando e a pessoa traduzindo. Ele diz assim, olha, eu nunca vi uma igreja desse jeito. Ele ia falando em coreano, né? Claro, se ele é coreano, ele não podia falar russo. E ele vai falando e ele vai reclamando. Ele diz, gente, eu estou aqui, não durou nem 2 horas esse congresso, que é um congresso, está aqui. Pessoas levantando no meio para andar, outros com o celular, criança para lá e para cá, e gente indo embora. Ele falou assim, eu nunca vi isso. Ele estava assustado mesmo, ele estava confessando. Ele diz assim, eu fui fazer esse mesmo congresso na Índia. Ele diz, lá durou 5 horas,
Não é como aqui, que está durando. Durou 5 horas. Ele disse assim, as pessoas nem se mexiam na cadeira por 5 horas me ouvindo. É por isso que eu estou falando, que a gente prega muito, mas aguenta aí, irmão. Meu negócio é mais rápido. Se eu chamar esse coreano aqui, você não vai aguentar ele. Oh, glória a Deus. Como sacerdote que somos, devemos oferecer o nosso serviço ao Senhor, que é a adoração. Então, a adoração é serviço em santidade. Diz assim comigo, adoração é serviço em santidade. Então, a santificação, tudo isso estou falando daquela parte da santificação dos levíticos, né? Dos sacerdotes. A santificação e a consagração nós levamos ao templo a Deus como adoração, porque ela não é mais nossa. A nossa consagração, a santificação que tem em nós. Nós viemos para o culto e oferecemos tudo para Deus como santos de Deus que nós somos transformados por Cristo. Amém. Então, é serviço. Quando se adora, é serviço. Santidade é adoração. Adoração é serviço. Toda vez que os sacerdotes queriam adorar a Deus, eles tinham que pegar um animal, matar ele, derramar sangue, abrir as partes. Era um trabalho que eles faziam para botar no holocausto e queimar e subir a Deus. Olha quantas coisas eles faziam. Você pensa que é fácil fazer isso? Alguém aqui já segurou algum animal, algum bezerro, e vê o trabalho que dá para segurar, amarrar, matar, derramar o sangue, abrir as partes, e isso tudo no sol. Você pensa que tinha ar-condicionado assim, tudo fechadinho, fazia. É lá no sol do deserto, queimando a cuca, com aquelas roupas. Eles era um trabalho, por isso que eu disse assim, agradar a Deus é sacrifício. Mas eu vou falar para você, dá um prazer no coração, traz vida para nós. A gente se sente vivo na fé. Por isso que tem muitos irmãos que faz tempo que não mata um cabrito para o Senhor, não mata um cordeiro, não mata um bezerro. Tem gente que faz tempo que não queima nada mais no holocausto. E Deus está esperando o cheiro, porque é o cheiro da fumaça que agrada a Deus. Quanto tempo você não mata um cabrito, querido? Quanto tempo você não oferece um sacrifício a Deus? Porque quando é para nós, vamos falar a verdade? A gente faz de tudo, não faz? Por exemplo, vou dar só um exemplo. A gente está aqui 2 horas no culto. Não sei se não está 2 horas ainda, né? Vai dar agora 2 horas, falta 5 minutos. Vamos supor que fosse ter um culto e falar, gente, o culto é domingo agora, que vem nós vamos ficar das 7h30 até meio-dia. Eu já estou lendo os pensamentos, né? 7h30, meio-dia, que saco, né? Mas se você tivesse que ficar das 7h30 a meio-dia trabalhando para você, ou fazendo uma coisa, fazendo um muro da sua casa e caiu, você não estava nem aí, vamos lá, que é para mim, é nós. Ou vai ter uma festa à tarde na sua casa, você tivesse que virar a madrugada para fazer bolo, porque vinham as visitas, você fica de bom coração e está lá, porque você... Mas quando é para Deus, a gente parece que, sabe, então aí precisa tomar cuidado. Será que teve um encontro de verdade? Tem que ter sacrifício. Quando é para Deus, tem que ter sacrifício. E não importa como esteja. Lembra da música? Se eu ganhar, se eu perder, se eu subir, se eu descer, não tem problema, é sacrifício. Sacrifício. Lembra uma vez que eu fiz um propósito de 7 dias no monte lá. Fizemos um propósito, era dia de chuva. Eu falei, não, vamos com a tocha, né? Mas não estava chovendo no dia que eu fiz o propósito. Eu estava buscando nada para mim, não, era para a igreja mesmo. Estava orando para a gente buscar algo aí. Acho que o primeiro dia, o segundo não choveu, mas os outros quase todos choveram. Tinha dia lá que choveu tanto que não tinha ninguém, só estava eu e a minha esposa só. Ninguém. Aquela chuva, sacrifício, não importa se está chovendo, se não está chovendo, eu estou aqui para fazer a oração, eu estou aqui para buscar mais de Deus. Então é sacrifício, querido.
Ó, hoje, por exemplo, a igreja até que está bem aqui. Mas se hoje tivesse amanhecido chovendo, não teria, acho que aqui, 10 pessoas. Não teria. Mas será que não existe guarda-chuva mais? Na nossa época, não existe quem tem carro, por que não vem? E se é frio, será que não tem blusa para pôr? Então a gente não faz as coisas para Deus com sacrifício. A gente quer fazer, ó, se hoje estiver tudo bem, eu acordar e não tiver sono, e você põe um monte de regra, e tiver uma temperatura aí mais ou menos 25, 28 graus, eu vou. Se não tiver, esquece. Claro que estou falando só de sacrifício aqui do culto, mas não é só do culto, é da nossa vida em casa. Essa semana, deixa eu fazer uma pergunta para você. Na sua casa também, que não deixa de ser uma tenda, quantas vezes você erigiu um altar para o Senhor, para ali você ter intimidade com Ele? Mas eu tenho certeza que deixar de assistir, você não deixou, deixar de ver Face, você não deixou, deixar de jogar, você não deixou. E o Senhor? Aí depois fala assim, eu quero morar com Deus. Quer? Nada. Você quer se divertir só. É um sacerdote folgado. Você pensa que não tinha sacerdote folgado na vida? Eu vou falar de um deles que se chamava Eli. O Eli, que era um mau sacerdote, não educou os seus 2 filhos, que foram péssimos sacerdotes. Tanto é que a ira de Deus estava sobre ele, e quando eles foram para a guerra, eles foram mortos. E o Eli, que era um péssimo sacerdote, a Bíblia diz que ele estava velho, gordo e cego. E isso quer dizer, uma tipologia para nós hoje. Pessoas que estão velhas, sentido de fraco de força espiritual, estão cegos porque não enxergam mais nada das coisas de Deus, e estão gordos porque só querem comer das coisas do mundo, e coisa do mundo, e fica gordo. Quando ele recebeu a notícia que os filhos morreram, ele estava numa cadeira, foi para trás, quebrou o pescoço e morreu. Esse é o fim dos sacerdotes que são folgados. Quer assistir, querido? Assista. Mas primeiro, Deus. Já chega em casa, você quer assistir alguma coisa? Vai primeiro para o teu quarto, ora, busca Deus. Sem pressa também, né? Correr logo. Senhor, você sabe que eu te amo e te adoro. Aleluia, glória a Deus. Vai começar o programa agora. Ô Senhor, ai, aleluia. O Senhor sabe tudo. Tudo o Senhor sabe, glória a Deus. O Senhor conhece o meu coração, amém. Aí você corre lá para a televisão. Aí fica com os pés pro alto, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Acaba a televisão, vai para o Face. Acaba o Face, vai para o jogo. Vara a madrugada. O sacrifício é para você, para o seu ventre. Para Deus, nada. Aí depois fala assim, eu quero morar no céu. Será que quer mesmo? Não sei. Sei se quer, não. O sacerdote, querido, ó, o povo lá de fora é assim. Você é sacerdote, Deus quer você diferente. Ah, mas todo mundo lá, você não é todo mundo. Você foi chamado. Você tem um nome escrito no livro da vida. Você foi lavado no sangue do meu filho. Você é diferente. Eu não quero você igual aos outros. Ah, mas todo mundo. Eu não vou salvar todo mundo, Deus diz. Eu vou salvar um remanescente. E você está no remanescente. Se você quer ser igual a todo mundo, então vai lá para fora de novo. Então você seja todo mundo, porque todo mundo vai para o inferno. Mas os meus separados e santos virão morar comigo. Amém? E para concluir, para chegarmos a uma conclusão e fecharmos isso aqui, Apocalipse 22, 3, diz assim, essa palavra confunde muita gente, porque fala assim, puxa, no céu você serve e trabalhar o resto da vida, né? Porque diz aqui no Apocalipse 22, 3, falando do céu, né? Bem no finalzinho, como será essa cidade e tudo. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, na cidade, estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. Aí você pensa assim, puxa, eu vou ficar trabalhando o tempo todo servindo no céu. Mas aí, tem aí, ó, a palavra servir, no grego, que é latreuo. Olha que interessante, nós estamos falando de sacerdotes. É o serviço sacerdotal de adoração, fala de adorar. E nós adoraremos, os seus servos o adorarão. Olha que interessante. É a palavra usada para o sacerdote latreuo, quando falava do serviço dele. Então o que diz? Nós serviremos a Deus de que jeito? Adorando Ele, glorificando o seu nome, no meio daquela glória dando nossos pulos, nossos vivas ao Senhor,
por tudo aquilo que Ele fez na nossa vida, por tudo aquilo que Ele é na nossa presença, né? Santo, glorioso. Amém. E eu quero ler o que nós lemos no começo para encerrar. Por que eu quero ler? Porque na terra, hoje nós somos os tabernáculos de Deus. E no céu, Deus será nosso tabernáculo. Olha a inversão, que gostoso, né? Hoje, então, Deus só será seu tabernáculo no céu se aqui na terra você for tabernáculo dele. É uma troca que se faz. Se você é tabernáculo dele aqui, você pode ter certeza que lá ele será o seu tabernáculo. Você vai habitar em Deus, né? Aonde diz no 21:3 para a gente encerrar. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Olha, o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Amém, querido? Vamos cuidar da nossa tenda. Nessa tenda vamos ministrar a Deus. Nessa tenda vamos ser santos. Vamos ser puros. Não vamos ser sujos. Vamos dedicar o nosso serviço sacerdotal ao Senhor. Amém. Quem está feliz com essa palavra diz amém. Então vamos nos colocar em pé, queridos.